Boa noite, amada igreja, graça e paz. É um privilégio podermos estar aqui, ouvir a voz do nosso Deus. E o texto que eu vou pregar essa noite não é um texto fácil. Não porque seja difícil de entender, mas porque ele mexe com assuntos sensíveis e delicados. E como vamos falar de algumas coisas bem complicadas, eu queria falar primeiro com as crianças. Crianças, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse Deus que a gente não entende. Tem horas que é difícil de entender ele. Mas o que eu vou falar para o pessoal aqui um pouquinho mais velho, e para vocês também, é que mesmo quando a gente não entende o que acontece, as coisas difíceis desse mundo, a gente tem que ficar pertinho dele. É essa coisa mais importante que a gente pode fazer. Para o texto dessa noite, peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 42, versos de 1 a 6. Livro de Jó, capítulo 42, versos de 1 a 6. Se você estiver com dificuldade, abre em Salmos e volta um pouquinho, que é o livro que vem logo antes. Final do livro de Jó. Jó 42, do verso 1 ao verso 6. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar mais uma vez, buscando esse Deus em oração. Senhor, a Tua palavra foi lida. E o Senhor conhece a nossa necessidade, como igreja aqui na Freguesia do Ó, como membros dessa igreja individualmente, como famílias, Pai, e conhece o coração de cada um que está aqui pela primeira vez, Pai. O Senhor sabe do que nós precisamos. Precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra. E pedimos que nesse momento a Tua palavra faça habitação em nosso coração, jogando para fora tudo aquilo que ocupa o lugar dela, para que vivamos de acordo com aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Pedimos isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como ficou explícito durante a leitura, nós estamos tratando a história de Jó. Uma história muito difícil da Bíblia. Talvez o livro mais difícil de explicar, se a gente for olhar todos os problemas que ele levanta. Porque o livro de Jó nos faz olhar para um mundo caído como o nosso, um mundo real. Um mundo em que coisas terríveis acontecem, em que crianças morrem no ventre de suas mães, pessoas nascem com dificuldades, pessoas inocentes descobrem doenças do nada, sem nenhum motivo, e infelizmente acabam padecendo disso. Um mundo em que guerras acontecem contra povos indefesos, em que pessoas são violentadas. O livro de Jó nos faz olhar para um mundo com olhos bem arregalados e sem filtro nenhum. É a vida como ela é, e ela é terrível, quando nós olhamos ela com a perspectiva meramente horizontal. O livro de Jó nos faz encarar um mundo que é difícil de explicar. É o tipo de livro que a gente torce para quase nenhum descrente ler e vir perguntar para a gente depois o que ele não entendeu na leitura. Porque até a gente, quando lê esse livro, fica cheio de perguntas. Por quê? Por quê? Por que eu não entendo? E não é porque a gente não entende o que está escrito, mas porque é difícil de engolir. É difícil de digerir uma história na qual nós temos tantos mistérios sendo colocados e tão poucas respostas. E caso seja a sua situação de lembrar bem da história de Jó, eu quero brevemente refrescar a sua memória. O livro de Jó, que nós estamos olhando aqui para o final dele, é um livro bem grande, 42 capítulos. E esse livro conta uma história simples, se nós formos olhar para o seu enredo, mas complexa no seu desenvolvimento. A história conta a vida de Jó, um homem servo de Deus, um homem já com uma boa idade, que cuidava muito bem da sua família. Ele viveu naquele período próximo de Abraão, Isaac, Jacó, o período dos patriarcas. Não tinha templo, não tinha tabernáculo, não tinha nada daquilo que a gente encontra em grande parte da Escritura. Não existia Israel como povo, não existia o reino de Israel, de Jerusalém, não existia nada disso. Era um tempo bem primitivo. Um tempo no qual ele, como líder da sua família, ele cuidava da sua família como rei, sacerdote e profeta.
Ele intercedia pela sua família, fazia sacrifícios pela família, instruía a família, cuidava da família. Era um homem com H maiúsculo. A Bíblia mostra ele no começo do livro como um homem de quem ninguém tem nada para falar um A dele. Perfeito em todos os caminhos. Temente a Deus, amava a sua família, trabalhava, cuidava do seu lar e fazia tudo corretamente. Mas aí a parte difícil do livro entra. O céu é aberto para nós e nos mostra uma reunião na qual os anjos foram chamados diante da presença do Senhor. E um anjo apareceu ali, Satanás, o acusador. E esse homem, esse terrível acusador que nós temos, que gosta de nos acusar diante do Senhor, vem diante do Pai e Deus diz para ele: está vendo o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Homem perfeito em todos os caminhos, bom, justo, piedoso. E o que o diabo diz? Mas é fácil, né? O Senhor dá tudo para ele. Assim até eu, né? Quando você tem tudo na vida, é muito fácil ser grato a Deus, é muito fácil ser fiel ao Senhor. Então Deus diz para o diabo: ok, então vai lá, toque em tudo que ele tem, mas não toque nele. E o diabo vai e toca em tudo. Jó perde seus filhos, perde seus bens, perde suas posses, perde tudo que ele tinha. E o que ele faz? Adora o Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o Senhor. Não contente, o diabo volta para Deus e Deus diz para o diabo: está vendo? Eu disse que ele continuaria fiel. E o diabo diz: tá, mas assim, você mexeu fora dele, mas mexe nele. Porque na hora que a ferida dói na nossa pele, a gente sente na pele mesmo, aí ele vai mostrar para você quem ele realmente é, vai mostrar suas verdadeiras cores, como ele é um homem que só gosta do Senhor por aquilo que o Senhor dá para ele, saúde, vida e bens. E Deus diz o que para o diabo? Ok, vá lá, só não tire a vida dele. E o diabo vai novamente, enche Jó de doenças horríveis, que ele descreve durante o livro como bolhas em sua pele, vermes que estavam comendo a sua carne, febre nos seus ossos, uma dor assim de tirar qualquer um do sério. E nesse momento a sua esposa olha para Jó e diz: Jó, você ainda está aí acreditando nesse Deus? Amaldiçoa Deus e morre. Já é um sinal claro, Deus te abandonou. Esquece isso, não faz mais sentido. Sabe, você viveu sua vida até aqui, fez o que tinha que fazer, cuidou dos seus filhos, ensinou os caminhos do Senhor, mas olha o que Deus fez com você. Já era. Deus virou as costas para você, acabou. E o que Jó diz? Você fala como uma louca. A gente recebeu o bem de Deus a vida inteira, e agora que recebe o mal vai falar que não é Ele que nos dá isso? E a história continua. Chegam 3 amigos do Oriente que ficam sabendo o que aconteceu com Jó. Chegam perto dele e ficam em silêncio 7 dias e 7 noites, apenas chorando e lamentando com Jó o seu grande sofrimento. Uma atitude assim admirável para qualquer amigo. É aquele abraço amigo que falta em momentos de dor. Mas passam-se os 7 dias e 7 noites e eles abrem a boca. E aí nós temos a pior parte do livro. Acusações atrás de acusações. 3 amigos de longa data começam a falar para Jó o seguinte: Jó, sejamos sinceros. Deus é santo, Deus é justo. Se você sofre assim, Deus não é injusto e Deus não é profano. Logo, conclusão, A mais B, você é pecador. Você fez alguma coisa e Deus está te punindo. E o que Jó diz? Não. Eu sei que eu sou pó, mas eu não fiz nada. Eu tenho consciência da minha integridade. Aí vem outro amigo: Jó, como você pode falar uma bobagem dessa? Que homem que é íntegro diante do Senhor, você não tem nem vergonha na sua cara. E o tom começa a esquentar mesmo. Você fala como um louco. Você que é mais velho do que nós, está agora insano da cabeça, acreditando em teorias de que agora você é um homem santo, sem defeitos? Como pode uma coisa dessa? Se arrependa. E Jó diz: não, eu prefiro morrer, eu queria que Deus desse descanso do meu sofrimento, mas eu descanso sabendo que eu não fiz nada contra esse Deus, Ele não está me punindo o pecado. Eu sei disso. E vem o outro amigo: Jó, ok, meu querido, eu entendi que você está sofrendo e que você acha que é inocente, mas faça o seguinte: sempre que alguém sofre, a pessoa confessa a Deus, faz um sacrifício e tudo volta ao normal. Então, Jó, dá o braço a torcer, faz um sacrifício, se humilha diante do Senhor, mesmo que você não queira reconhecer, mostre para Ele o quanto você é pecador, faça algo para agradar esse Deus e tenho certeza que Ele vai reverter a sua sorte. E Jó fala para eles: as suas palavras são como facas para mim. Eu queria que vocês calassem a boca. Ele fala com essas palavras mesmo. Porque vocês são amigos que só sabem atormentar. Vocês estão piorando a minha dor. Vocês não entendem o que está acontecendo comigo. Eu sou um homem íntegro. Eu não fiz nada para merecer o que está acontecendo aqui comigo. Eu não fiz nada com mulher nenhuma. Ele menciona esse caso. Eu nunca deixei de ajudar o pobre e o necessitado. Eu sempre cuidei da minha família. Sempre lidei bem com as autoridades. Eu sempre fiz tudo certinho.
Se Deus quisesse punir uma coisa que eu fiz de errado, Ele teria motivos de sobra, eu reconheceria exatamente nesse momento que eu mereço. Porque eu sempre fiz isso. Mas não é o caso. O que nós encontramos, então, no decorrer de todo o restante do livro, é esse grande diálogo. Os amigos falam, Jó se defende. Os amigos falam, Jó se defende de maneira cada vez mais pesada e cada vez mais dolorida. Isso nos mostra a mentalidade daqueles amigos. A mentalidade que talvez muitos cristãos têm também, que é aquela teologia da retribuição. Essa era a mente dos seus amigos, até a mente de Jó, de certa forma. Porque eles pensavam da seguinte forma: temos um mundo no qual Deus governa, certo? Certo. Se algo acontece de ruim, Deus deixa de ser soberano? De maneira nenhuma. Mas Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Então, se Ele é tudo isso, quando algo de ruim acontece, não é porque Ele perdeu o controle, não é porque Ele esqueceu do que deveria fazer e fez algo errado. É porque Ele está sendo justo e piedoso, Ele está julgando o mal e punindo o perverso. Por isso, Jó, é lógica básica. Você sofre, você está errado. Você é abençoado, você está bem. Simples assim. O problema é que Deus não ensina isso desse jeito tão estrito. Eles queriam colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus, nessa caixinha lógica, na qual o mundo funciona, que 1 mais 2 é igual a 3, é assim que o Senhor vai agir. Porque é assim que a gente percebe que a história é. O Senhor é exatamente dessa forma. A mais B, C. Sofreu, puniu. Abençoou, o Senhor agiu. É assim que funciona o mundo. E Jó olha para aquilo e ele acreditava naquilo também. Por isso que Jó fica tão angustiado. Ele fala para o Senhor em vários momentos: Deus, eu queria que o Senhor viesse aqui e me explicasse, porque eu não estou entendendo. O grande motivo da queixa no coração de Jó é porque ele não entendia mesmo. Jó pensava como seus amigos. O problema é que naquele momento entra um elemento extra naquela equação. Pessoas boas também sofrem. Acontecem aleatoriedades no mundo que a gente não entende. E agora, o que eu faço com isso? Como é que eu encaixo isso no meu sistema, no qual Deus é meu objeto de estudo? Onde Deus está na minha caixinha? Como que eu encaixo isso? E Jó não conseguia encaixar. Isso gerou uma grande crise para Jó, porque ele olhava para Deus e falava: Deus, eu te conheço. E por quê? Não faz sentido. Vem aqui e me explica, porque eu não aguento mais viver. Me mata pelo menos, porque assim eu paro de sofrer. No capítulo 16, ele diz algo bem pesado. Ele diz o seguinte: se eu falar, falando para o Senhor, se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Certamente com lágrimas, olhos bem vermelhos de dor, falando isso para Deus. Deus, você acabou com a minha família. Você acabou com tudo. E eu queria que o Senhor me explicasse o que está acontecendo aqui, porque eu não consigo viver com essa agonia na minha mente. O Senhor não faz sentido. Eu não te entendo, Deus. E a história passa. No restante do livro nós temos esses ciclos de questionamentos dos amigos, até que aparece um jovem que esperou a conversa inteira para então dar sua opinião. E ele olha para todas aquelas opiniões e fala: meus irmãos, eu sou mais novo, eu quis esperar a minha vez para falar, e é o seguinte, vocês não estão entendendo o seguinte: Deus é maior do que a gente. Ele tem propósitos no sofrimento que estão além da nossa compreensão, e se Ele quiser utilizar o sofrimento, Ele pode utilizar. E quando ele termina de falar, um grande vendaval acontece. Um redemoinho terrível. Não é uma brisa suave, como foi o caso do profeta Elias no monte. Foi um vendaval, um tornado, chuva, raios, trovões, barulho, trevas no mundo. Uma coisa assustadora. Naquele momento, Deus desce até a terra para falar com Jó. Ele aparece na forma de um redemoinho para ele. E o que ele faz? Não responde Jó. Essa é a parte mais frustrante do livro inteiro. Na verdade, o que ele faz são mais de 39 perguntas. Eu fui contando de uma em uma e até perdi a conta. Mais de 39 perguntas. Perguntando para Jó: Jó, já que você acha que está nessa posição de entender tudo tão bem, me explica. Por que a constelação de Órion fica ali? Por que a ursa maior tem a ursa menor do lado? Por que a areia é do jeito que ela é? Por que os mares são da profundidade, do tamanho e da densidade deles? Por que as galáxias funcionam como são? Por que os anjos têm os nomes que têm? Por que as coisas funcionam desse jeito? Por que as maiores forças da terra, as maiores forças do mal, elas não conseguem ser domadas pelo homem? Me explica, Jó. E o que Jó diz? Eu não sei o que dizer, Senhor. Eu não consigo falar nada para você. E Deus continua: Jó, você queria estar no meu lugar, você queria tirar satisfação de mim, você queria que eu explicasse para você tudo, mas você não consegue compreender nem como o mundo funciona, o mundo material que você toca. Imagina compreender a mim.
Eu controlo todas as coisas que você nem sabia que existiam, que você está conhecendo através das perguntas que eu te faço nesse momento. E Jó ouve, pergunta atrás de pergunta. E talvez, se nós nos colocássemos no lugar de Jó, ao final dessas perguntas, a nossa reação seria: tá, Deus, eu ainda não entendi. O Senhor me perguntou muitas coisas, mas eu ainda não entendi por que eu sofri de maneira aparentemente injusta. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, Senhor? Essa vai ser a nossa reação, mas o texto que iremos trabalhar essa noite trabalha de uma forma um pouco diferente. O texto nos mostra uma segunda reação de Jó, na qual, depois de ser confrontado com esse Deus que ele não entendia e continuou sem entender, teve a sua maneira de enxergar Deus e a realidade transformada. E isso bastou para Jó. O texto começa dizendo, Jó aqui em alguns momentos ele vai falar a fala de Deus, por isso que é um pouco difícil de entender no português algumas coisas, mas ele está citando o Senhor e mostrando qual foi a reação dele àquilo que Deus disse. O texto começa dizendo, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois de ouvir pergunta atrás de pergunta, manifestações da glória de Deus na galáxia, no universo, no planeta, nas profundidades, nas alturas, nos seres viventes, seres angelicais, a reação de Jó é falar, Senhor, o Senhor pode fazer tudo. E aqui tudo não é aquela expressão de que Deus tem todo o poder para fazer tudo aquilo que Ele quiser fazer no sentido de força. Alguns pensam, quando tratamos a ideia da onipotência de Deus, aquele Deus que, sei lá, consegue levantar o Monte Everest nas suas costas se Ele quiser. É aquele Deus que consegue criar universos com seu poder. E, de fato, Ele pode fazer tudo isso. Mas a ideia de tudo aqui na fala de Jó é tudo no sentido de todo tipo de ação. Até aquelas que eu não entendo. Aquelas que fogem do meu campo de imaginação do que Deus pode ou não pode fazer. Até antes da manifestação de Deus na história de Jó, Jó pensava que Deus era um Deus, de certa forma, domado. Um Deus que cabia no seu sistema de pensamento. Um Deus que agia de acordo com aquilo que ele conhecia da história do mundo e da realidade. É um Deus que pune maus e um Deus que abençoa os bons. É isso que eu entendi de Deus. Mas depois que Deus aparece a Jó, mostra a sua grandeza, mostra o quanto ele é soberano, grandioso, assustador e ao mesmo tempo maravilhoso, a reação de Jó é falar, Senhor, agora eu sei que tudo o Senhor pode fazer. Até aquilo que eu não entendo. Aquilo que escapa à minha compreensão. Aquelas perguntas que eu te fiz no passado que demandavam uma explicação, hoje eu entendo que elas não precisam ser explicadas, porque o Senhor pode fazer tudo aquilo. A minha pergunta não é mais válida, porque eu entendi que agora o Senhor tem liberdade de fazer tudo aquilo que o Senhor quiser. Eu não estou em posição de te julgar, Senhor. Eu não sou mais aquele árbitro, como Jó foi no passado, em outros momentos, de falar, Senhor, vem aqui e me explica agora, que eu não estou entendendo mais nada. Jó agora pode olhar para o Senhor e falar, Jó, Deus, eu que estava errado na pergunta. Eu que achava que entendia tudo. Eu que estava pensando que eu estava vendo o começo e o fim da história. O teto e o chão. Mas o Senhor arrancou meu teto e tirou meu chão. E eu percebi que existia muito mais. O Senhor é muito mais do que tudo que eu jamais imaginei. E eu sei que o Senhor pode fazer tudo isso, até o que eu pensei que o Senhor não podia. E nada que o Senhor quer fazer pode ser frustrado, porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor pode me frustrar, pode humilhar meus amigos, o Senhor pode tirar tudo que eu tenho, e ainda assim eu sei que o Senhor é bom, e eu sei que o Senhor está comigo. E aí ele cita uma fala do Senhor. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Foi algo que Deus perguntou para Jó. Jó, quem é aquele que está por aí achando que eu não sei o que eu faço? E aí Jó responde agora, porque agora ele entendeu. Na verdade, falei do que eu não entendia. Eu sou aquele que achava que entendia o Senhor muito bem. Eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. E aí ele cita novamente o Senhor. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E ele mostra que Deus, depois de mostrar para Jó o seu devido lugar, fala, agora eu vou te ensinar, Jó. E Jó responde, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Agora eu quero aprender contigo. Eu entendi que a minha visão do Senhor estava sendo muito limitada por aquilo que eu conhecia. Mas agora que eu entendo quem eu sou nessa grande história, eu quero aprender. Eu quero andar contigo. Eu quero entender como que as coisas funcionam no mundo criado pelo Senhor. Eu quero andar do seu lado mesmo que eu ainda não entenda o que o Senhor está fazendo comigo. Porque eu sei que agora o conhecimento verdadeiro, a compreensão do todo, está unicamente nas tuas mãos. O texto de Jó nos mostra algo muito interessante. Porque talvez você não tenha passado por uma história como a de Jó, de perder literalmente tudo que tinha. Talvez você tenha tido grandes perdas na sua vida. Familiares, emprego, sonhos, metas. A gente perde muita coisa na vida. E o mundo é horrível mesmo quando olhamos por esse lado. É um mundo caído, um mundo no qual o pecado reina.
O mundo no qual nós encontramos morte por todo lado, sofrimento por todo lado. Desde o Éden até a volta de Cristo haverá sofrimento nesse mundo. E nós não estamos isentos disso por sermos filhos do Senhor. Mas nós encontramos esse Deus algo diferente, que o mundo não tem. É o que Jó diz aqui no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí a gente fica pensando, o que Jó viu? Porque se voltarmos aqui na manifestação de Deus, no capítulo 38, o capítulo 38 com a seguinte forma: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Ele não apareceu o Senhor Jesus pré-encarnado, como alguns pensam. Não apareceu Deus como um bom velhinho. Era um redemoinho assustador. E na hora que ele viu aquele redemoinho, no qual ele não viu face alguma, ele não viu forma alguma, apenas uma grande manifestação de poder e juízo, ele fala: eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te vi. Mas o que ele viu? Essa é uma boa pergunta. Porque quando pensamos na ideia de conhecimento, nós hoje pensamos de uma maneira muito grega. Os gregos pensavam em conhecimento da seguinte forma: você conhece a Revolução Francesa? Não. Pega aqui um livro, estuda e você vai conhecer. Foi um movimento que aconteceu na França, no século XVIII, por motivos dos jacobinos, girondinos. Você conheceu a Revolução Francesa. Para um judeu, conhecer é um pouco diferente. Lembra de Gênesis capítulo 4, quando Adão e Eva saem do jardim? Como a Bíblia descreve a relação dos dois? Então Adão conheceu Eva e nasceu um filho. Uau, isso é conhecimento até demais para um relacionamento. É um conhecimento que envolve um relacionamento profundo com o outro. Para um judeu, conhecer é você se tornar tão íntimo do objeto conhecido que aquilo se torna uma relação de amizade. É o que participa da sua vida, que há uma mútua troca. Quando eu conheço alguém, na mentalidade de um judeu, eu estou me envolvendo profundamente com a vida da pessoa, eu a conheço verdadeiramente. Eu me importo com aquilo me afeta, existe uma troca de relações. Quando pensamos no conhecimento de Deus, temos a relação mais importante do mundo. Jó, naquele momento, não viu a face de Deus, mas ele conheceu Deus. Ele conheceu Deus de maneira tão profunda que ele poderia falar que o viu. Porque o relacionamento que Jó tinha com o Senhor antes era de ouvir. Como disse no começo, na época de Jó, eles não tinham ainda a Bíblia escrita. Possivelmente nenhum livro da Bíblia existia na época de Jó. O que eles tinham eram tradições que os pais contavam para os filhos e para os filhos e para os filhos e para os filhos, da criação do mundo, do dilúvio e de tudo mais. Ele conhecia as histórias sobre Deus, que talvez alguém até poderia errar no meio do caminho na contação delas. Um Deus que trabalhava naquela caixinha. Mas depois de tudo isso, ele fala que agora vê. É um outro patamar de conhecimento. Antes eu sabia quem o Senhor era. Agora eu não sei, eu conheço quem o Senhor é. E esse conhecimento é tão profundo que ele podia falar que viu o Senhor. Através da manifestação de quem Deus é na vida de Jó, ele pôde conhecer um Senhor que se envolve com o sofredor. Deus precisava aparecer a Jó? De maneira nenhuma. Ele podia muito bem continuar no céu, sem abrir um único A para Jó. E ele continuaria sendo santo, justo e bom. Ele não precisava fazer nada, mas ele foi até Jó. Deus sempre tem iniciativa de ir até o homem. Não é o homem que faz Deus descer do céu até nós. Deus que vem até a gente quando a gente não merece nada. Jó, como o restante do texto vai nos mostrar, não pecou. Apesar de ter falado coisas duras para o Senhor, nenhuma delas foi pecaminosa em si. Tanto que Deus repreende os amigos e não a Jó. Mas Jó, naquele momento de dor, expressando toda a sua angústia diante do Senhor, ele não encontra um Deus que faz bico para ele e fala assim: ah, Jó, aí você pegou pesado demais, como você pode falar comigo desse jeito? Um Deus que fica magoado com o nosso sofrimento. Nós não temos um Deus assim. É um Deus que, mesmo ouvindo desaforos de um filho rebelde, vem até esse filho. É um Deus que, mesmo vendo um filho dele sofrendo, como é o caso de Jó, gritando na sua dor, contra um Deus que ele sempre devotou todo o seu coração, e vem até ele. E não vem com julgamento. Ele não vem falar assim: Jó, como você pode? Depois de tudo que eu fiz com o Senhor, depois de tudo que eu dei para você, agora você vai ficar desse jeito? Imagina como eu vou ficar com o diabo lá. Deus não trata Jó assim. Ele chega e mostra a sua glória, a ponto de Jó poder falar: eu te conhecia. Agora, de maneira mais profunda. Por isso, o versículo 6 diz, ele abomina, aqui nós temos um problema na tradução, espero que você não estranhe, mas esse me não existe no hebraico. Porque o restante do texto fala que quem está errado na história e pecou foram os amigos. Eles falaram que não deviam sobre Deus. Deus não fala isso de Jó. Ele fala que os amigos não falaram de Deus como deveriam, como Jó fez.
Jó falou corretamente, apesar de maneira bem dura sobre Deus. Mas os amigos não. Então o que Jó abomina? Ele abomina a maneira como ele falou. Ele abomina aquela compreensão tão limitada de Deus. Ele pensava e compreendia Deus tão bem. Mas agora, depois dessa experiência, ele percebe: eu falei besteira. Eu pensei que eu sabia quem o Senhor era, mas agora eu sei de verdade quem você é. Por isso eu reconheço que o meu lugar é no pó e na cinza. As minhas palavras de pó não conseguem expressar toda a glória do Senhor, tudo aquilo que o Senhor é. Por isso, eu abomino tudo aquilo que eu disse. Eu abomino a minha postura tão arrogante diante do Senhor, de pensar que o Senhor era tão limitado quanto um mero mortal. E isso foi a postura de Jó. O que o texto nos mostra é que, diante do grande sofrimento que há no mundo, e também na nossa própria vida, nós não precisamos muitas vezes de respostas da parte de Deus. Se fosse isso que nós precisássemos de verdade, Deus teria dado isso para Jó. Ele poderia muito bem ter falado: Jó, na verdade, lá no céu, olha o que aconteceu. E isso, ele poderia falar. Poderia explicar para Jó muito bem todos os eventos que iriam se desencadear a partir dali. Ele poderia mostrar toda a história da humanidade, falar como que a história de Jó, que um dia viraria um livro, seria lida e afetaria a vida de cada um dos crentes na história da humanidade. Ele poderia explicar o universo para Jó. Mas o que ele faz? Se manifesta de maneira pessoal. Chega junto de Jó. A Helene Vassão, uma irmã nossa da igreja presbiteriana, que trabalha com capelania há muito tempo, em um de seus livros, ela mostra como o livro de Jó é muito útil para pessoas que sofrem. E lá ela conta uma história que parece com a de Jó. Ela conta a história da Maria José, uma moça de 22 anos na época. Hoje ela já deve ter um pouco mais de idade. Uma moça que era recém-casada, tinha um filho pequeno, tinha a sua casinha pequenininha, com seus 2 cômodos, e vivia feliz no seu lar. Só que ela desenvolveu uma doença, que eu não vou tentar falar o nome aqui, na qual os dedos da sua mão se atrofiaram, ficaram pretos e parecendo plástico, ao ponto da pele começar a rachar e aparecer a carne. Os seus pés ficaram completamente negros, endurecidos. E ela foi parar no hospital Emílio Ribas. Lá ela conheceu a Eleni. E lá ela descobriu que ela teria que amputar a sua mão e seus pés, os dedos da mão e os pés inteiros do tornozelo para baixo. E ela ficou muito revoltada. Imagina, uma moça nova, recém-casada, com um filho pequeno que ela queria tanto segurar no colo, apertar as bochechinhas dele, agora descobrir que não vai ter mais dedos para segurar, pés para andar, correr atrás dele e brincar com ele em casa. Então ela começa a fazer vários questionamentos para Eleni. Por que Deus fez isso comigo? O que eu fiz para Deus me punir dessa forma? O que eu fiz? Como é que eu vou abraçar meu filho? Como é que eu vou seguir a minha vida? Como é que eu vou cuidar da minha casa? Como é que eu vou cuidar do meu marido? Como é que eu vou viver se Deus agora está destruindo a minha vida desse jeito? E sabem o que a Eleni fez? Algo que todos nós deveríamos fazer nesse sentido. A Eleni não é santa, mas se tem gente parecida com Jesus nessa terra, eu acho que a Eleni é uma das mais parecidas. Ela não deu respostas para a pergunta daquela mulher. Ela fez o que os amigos de Jó deveriam ter feito. Apresentou Cristo. Apresentou um Deus que consola os que estão sofrendo. E ela falou para Maria José que Deus mandou seu filho ao mundo. Santo, sem defeito. Mais santo do que Jó. Muito mais santo do que Jó. Ele viveu nesse mundo, foi humilhado, traído, zombado, cuspiram no seu rosto, espancaram ele com um porrete, colocaram nele uma coroa de espinhos, pregaram ele numa cruz nu para ser humilhado pelas pessoas, furaram ele com uma lança, zombaram dele, xingaram ele, provocaram ele a vida inteira. Demônios e homens, tornando a vida de Cristo um inferno na terra. Ele sofreu mais do que cada um de nós poderia imaginar. E ele fez isso por nos amar. E apresentou para Maria José um Jesus que não traz respostas para todas as nossas perguntas, mas é um Jesus que promete estar presente com cada um de nós. Em Mateus 28, Jesus disse para os seus discípulos, quando estava prestes a subir ao céu: eis que estou convosco todos os dias. O autor aos Hebreus nos diz que nós temos um sumo sacerdote que é acessível, porque ele sabe exatamente o que nós passamos. Jesus sabe o que é sofrer. E Deus mandou seu Filho ao mundo para sofrer no nosso lugar, para que nós tenhamos esperança de uma vida eterna com Ele, sem dor e sofrimento. Para que o mal que habita nesse mundo, que destrói todas as coisas, um dia tenha fim. E Maria José acreditou nesse Jesus, teve sua vida transformada. Ela ainda chorou muito, foi muito difícil aceitar aquilo. Mas passado um tempo, alguns dias depois, ela foi transferida para o Hospital das Clínicas e lá foi fazer a cirurgia de amputação. E durante a cirurgia colocaram um sedativo nela e não fez efeito. Ela ficou acordada a cirurgia inteira. Ela viu seus dedos serem cortados fora, seus pés sendo cortados fora, ouviu o barulho da serra,
serrando os seus ossos, só que ela ficou tranquila. E os médicos começaram a ficar assustados, porque não era sedativo que está fazendo aquilo. E ela, percebendo o desconforto dos médicos e a falta de compreensão deles, disse o seguinte: eu estou um pouco triste. Não sei explicar por que Deus está permitindo todo esse sofrimento, mas eu sei que Ele está aqui comigo. Posso sentir sua presença. Confio nele. Isso me basta. Hoje ela segue sua vida com sua família. Eu ainda não consegui pesquisar e identificar ela, porque é um brasileiro dentre muitos, difícil de achar. Mas a vida dessa mulher foi mudada pelo mesmo Deus que mudou a vida de Jó. Jó não teve respostas. Por quê? Por quê? Por quê? Não teve. Mas ele teve um Deus que chegou do lado dele, mostrou a sua glória, se fez presente, se deu a conhecer a Jó de maneira tão profunda que ele pôde falar que agora via esse Deus e que isso lhe bastava. Ele sabia que Deus podia fazer tudo o que ele quisesse naquele momento. E certamente a vida de Jó foi transformada de maneira que ele nunca imaginaria antes. O que o livro de Jó nos mostra não é talvez aquilo que você gostaria de um livro da Bíblia. Às vezes nós temos aquele imaginário popular de que tem um problema, vai ler a Bíblia, vai ler. E vai resolver todos os seus problemas. Tá certo, em muitos casos, a Bíblia resolve quase tudo, em muitos casos. Mas tem perguntas que a Bíblia não responde. E não é porque Deus não sabe a resposta, mas é porque Ele não quer dar. E Ele tem todo o direito de fazer isso. Só que Ele nos dá algo muito melhor, para que no sofrimento nós sejamos consolados, que é a sua presença. Só quem sofreu e buscou o consolo do Senhor sabe o que é isso. Sabe o que é sentir Deus sentado na cama com você quando você está chorando. Nós temos um Deus muito presente, um Deus muito real. E o livro de Jó nos mostra isso. Mesmo no meio do sofrimento, mesmo que a gente não entenda, nós temos um Deus que se faz presente. Um Deus que não responde às perguntas, mas que nos acompanha. E como o Salmo 73 diz, que nós lemos na liturgia, Ele nos guia nessa vida pela sua destra. E um dia Ele vai nos receber. E ainda que a nossa carne e o nosso coração se destruam, nosso corpo adoeça, nosso coração fica batido, Deus é a esperança do nosso coração, para todo sempre. Ele é a nossa fortaleza. Uma coisa que Jó não sabia naquela época, e que hoje ele sabe, é que muito tempo depois, Deus mandaria o seu filho ao mundo. E esse filho fez tudo aquilo que Jó pediu para Deus. É estranho, porque parece que as orações de Jó foram ouvidas em outro tempo. Porque Jó queria que Deus se apresentasse num tribunal. Que Deus colocasse a queixa dele diante do grande juiz e falasse assim: juiz, aqui está a queixa de Jó, e estou aqui para defendê-lo. Só que ele fala: não tem ninguém para me defender. Eu queria que o Senhor julgasse a minha causa. Jesus veio ao mundo. E Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele apresenta para o nosso Pai todas as nossas lágrimas. Ele é o nosso sumo sacerdote que pega nossas orações e apresenta diante do Pai. Por isso oramos em nome de Jesus. Porque nós, assim como Jó, somos pecadores miseráveis. Não temos em nós o mérito necessário para sermos ouvidos por Deus. Alguns pensam assim: se eu viver a vida perfeita, Deus vai me ouvir. Se eu fizer isso, aquilo, subir uma escadaria de joelhos, Deus vai atender a minha oração. Se eu fizer o voto tal, cumprir tal promessa, Deus vai me atender. Deus não precisa de nada disso. Porque somos pecadores. Tudo que vem de mãos pecadoras é impuro. Nada que a gente possa fazer é digno da sua aceitação. Mas Jesus pega nossas orações fracas e pífias, pega nosso sofrimento, nossas lágrimas, coloca todas elas nas suas mãos e apresenta para o Pai. Os teus filhos estão passando por isso. E Deus ouve Jesus. O Pai ouve o Filho. Atende a oração do Filho. Usa o Filho para nos consolar. Jesus veio. Jó naquela época ainda não sabia disso. Mas hoje nós sabemos de algo que Jó não sabia. Hoje ele sabe na glória. Hoje ele está com Cristo. Nós temos um advogado que nos apresenta diante de Deus. E Ele está conosco todos os dias. Por isso, concluindo essa mensagem, eu queria falar primeiro àqueles que sofrem. Eu acho que eu falei com você durante todo o sermão. É até proposital, de certa forma. Você tem um Deus que te ama, um Deus que está perto de você. Um Deus que talvez vai responder todas as suas perguntas nessa terra. E é para o seu bem. Imagina se Ele falasse tudo, explicasse tudo. A gente não conseguiria nem processar tanta informação. Mas Ele dá a presença dEle. E Ele nos garante que Ele é bom e que Ele faz tudo muito bem. Jó, diante da grandeza do Senhor, fala: Senhor, eu não consigo cuidar de tudo. O Senhor consegue. A gente não sabe porque Deus fez algumas coisas na nossa vida, na sua vida.
Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós que ficamos e sofremos, daqueles filhos de Deus que partiram um dia. Todas as coisas, até mesmo a morte, o sofrimento, de alguma forma, cooperaram para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas também tem uma aplicação para você que não está sofrendo. Talvez a sua vida seja muito boa. Graças a Deus por isso também. Também faz parte da vida cristã ter momentos muito bons. Mas eu queria chamar a sua atenção para pessoas que sofrem. Talvez a vida é tão doce na nossa boca que a gente fica até enjoado de tanta doçura e esquece que existe amargor por aí. Talvez você precise olhar para a história de Jó e perceber que tem Jós perto de você. Pessoas que talvez, como Maria José no começo da sua história, ainda não conhecem o Senhor. Pessoas que ainda têm muitas perguntas e que talvez você vai precisar chegar nas pessoas e dar um abraço. E falar para ela de um Jesus compassivo que sofre e cuida da gente. Ser que igreja é isso. É olhar para o sofrimento um do outro e se importar e agir na vida dessas pessoas também. E quando nós não fazemos isso como igreja, nós falhamos a nossa missão também. Nós precisamos consolar os aflitos. O nosso Deus é o Consolador, o Filho é o Consolador, o Espírito é o Consolador, o Pai é o Consolador, o nosso Deus Trino é o Consolador. Ele se manifesta na nossa vida trazendo consolo, e nós, como filhos de Deus, como Paulo diz em Efésios, precisamos imitar esse Pai. Se eu amo o meu Pai, eu tenho que imitar suas atitudes. E se talvez eu tenha sido indiferente para o sofrimento no mundo, eu não tenho orado pelas tragédias, ou me envolvido com quem sofre, porque isso dá trabalho e dá mesmo, talvez a gente tenha que repensar a nossa postura. Precisamos olhar para quem sofre e olhar com amor, olhar com empatia. E chegar para essa pessoa não com respostas, mas com Deus que é presente. Que Deus nos ajude a lidar com esse Deus que a gente não entende. E graças a Deus que a gente não entende Ele tão bem. A gente nem conseguiria se a gente quisesse. Mas o que a gente precisa e o que a gente consegue, Ele deixa bem claro. Eu sou seu Deus, eu estou com vocês, nunca, jamais te abandonarei. Eu sempre estou com vocês até a consumação dos séculos. E todas as coisas cooperam para o bem de vocês que são amados pelo meu Pai. Que Deus nos abençoe nisso.